Irmãos, para mim é uma responsabilidade grande estar aqui nessa noite. Estou aqui debaixo de muito temor, com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Orei, perguntando: é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer comunicar-nos? Porque não é só vocês, é a mim também. O Senhor tratou muito comigo a respeito dessa palavra. E o Senhor confirmou ela no meu coração há 10 dias atrás. Ela já estava assim, gritando, né, dentro de mim. Vou pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Jonas, no capítulo 1. Vou ler. Vou estar lendo aqui na Ara. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegando-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por causa da terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogo-vos de que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façamos cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. E eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A gente, desde criança, aprende a história de Jonas, né? Num contexto assim, a gente fica bem maravilhado de imaginar o tamanho daquele peixe, né, vindo e abocanhando a Jonas.
E a gente acha que é uma história assim, nossa, Jonas, não custava ele ir lá em Nínive, né? Por que não foi lá e só falou logo do que Deus queria que ele fizesse, que ele falasse, né? Algo tão simples. Por que Jonas desobedeceu, né? Por que tinha... ele era um profeta instituído por Deus, ele era usado por Deus, né? A gente pesquisou um pouco a respeito de Jonas. Jonas era um profeta de Israel, filho de Amitai, da tribo de Zebulon. Ele vivia no reinado do norte de Israel, sobre o reinado de Jeroboão II, por volta dos anos 760 e 785 a.C., segundo os historiadores. Então, quando teve as divisões lá das tribos, que Roboão, né, que teve aquele problema e dividiu a tribo de Zebulon. Então, o segundo rei dessa tribo foi o rei, deixa eu pegar aqui, Jeroboão. Então, o rei Jeroboão, ele reinava onde Jonas morava, ali em Israel. Jonas previu a extensão das fronteiras do reinado de Israel, e isso se concretizou conforme registrado no segundo livro de Reis, no capítulo 14, do versículo 25, que diz assim, ó, foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel, desde o Nebo Hamate até o mar de Arabe, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciava pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Tegat-Jefer. Então, Jonas, ele já era um profeta ativo, ele já era usado por Deus, mas Jonas, ele era usado por Deus na casa dele. Então, Jonas, ele era usado por Deus em Israel. Ele não tinha atravessado nenhuma fronteira, ele não tinha ido para nenhum outro lugar. Para Jonas, até que ele fosse convocado naquele momento por Deus, ele sempre profetizou dentro de Israel, para Israel. Amém? Não que isso fosse mais fácil, mas é um pouco mais cômodo. Quando você não tem que sair da sua comodidade, quando você conhece as pessoas, é algo mais fácil de se fazer. E Jonas, naquele momento, ele teria algo muito difícil a fazer. Ele teria que sair de Israel. E na Bíblia, se a gente procurar e se a gente estudar, a gente não vê nenhum profeta do Antigo Testamento que tenha saído do lugar de onde ele morava, de Israel, da sua cidade, para profetizar em uma outra cidade. Então, cada cidade tinha os seus profetas, cada cidade tinha a sua... né? Então, não tinha essa necessidade. Mas Jonas, especificadamente, Deus deu a ele a incumbência de ir a Nínive. Amém? Jonas, ele, como eu falei, ele atuava na casa dele, ele tinha uma vida bem sossegada, e ele começou a olhar para esse chamado. Eu estou aqui parafraseando, tá? Ele começou a pensar, poxa, eu vou sair da minha comodismo, eu vou sair daqui, eu vou ter que ir lá. Mas não era isso que mais deixava Jonas preocupado, vamos colocar assim. Não era isso que deixava Jonas, que coçava a cabeça de Jonas. Por quê? Nós temos um chamado, amém? E o nosso chamado, ele é interdenominacional, ele é mundial. Ele é um chamado, amém, que ultrapassa fronteiras. Dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai sair do Brasil. Eu estou aqui profetizando, tá? Eu estou só falando acerca de chamado. Então, assim, nós temos chamado, nós somos convocados por Deus para ir até onde o Senhor deseja que eu e você vá. Amém? Para ir e para que eu e você vá até onde o Senhor deseja que nós iremos, Ele nos capacita antes, Ele nos fortalece antes, Ele nos reveste para que eu e você façamos aquilo que Ele deseja. E Jonas, ele não ia simplesmente falar com Nínive, ele não ia simplesmente dizer assim, olha, ou vocês se convertem, ou o Nínive vai ser destruído. Não. A palavra que Deus mandou foi, vá até Nínive, diga a eles que subiu a maldade deles, e que eles vão ser destruídos. Foi esse o recado que Deus mandou para Jonas. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua onipotência, Ele já sabia da história no final. Então, na verdade, Deus ele havia convocado a Jonas para ir ali e causar um avivamento em Nínive. E ali fazer uma obra em Nínive. E ali e ganhar aquelas pessoas para Ele. Então, Deus levou a Jonas naquele lugar com uma... Deus solicitou que Jonas fosse àquele lugar, convocou Jonas aí àquele lugar com uma missão. Mas ele não disse a missão, ele não contou o fim da missão. Ele só disse, vá até lá, faça isso, porque aquele povo me desagradou e eu vou destruí-los. E Jonas não foi.
Mas por que Jonas não foi? Nínive, era extremamente, os nínives, vamos colocar assim, não sei se era ninivitas ou nínives, eu vou colocar os nínives. Os nínives, eles eram extremamente cruéis, eles eram violentos, eles adoravam outros deuses, eles eram guerreiros militantes, considerado uma grande ameaça para Israel. Então, não era simplesmente assim, eu não quero ir porque é longe, porque eu vou sair do meu conforto. Não, ele temia a sua vida. Jonas, ele acreditava também que os nínives não mereciam misericórdia, que eles mereciam punição, eles têm que se lascar. Era o que Jonas pensava, não. Então, por muitas vezes, Jonas, quando ele se colocou assim, pensa num povo que não tem misericórdia de ninguém. Quando a gente vai estudar a respeito da crueldade deles, eles tinham realmente requintes terríveis, eles torturavam as pessoas, eles mutilavam as pessoas. A forma como eles pegavam os seus inimigos e tratavam era com requintes de crueldade. Então, imagina Jonas sabendo de tudo isso e ir até lá. É a mesma coisa, eu estava pensando aqui, em 1942. Imagina você aí, em 1942. Você está lá no seu quarto orando de joelho e Deus fala assim para você: fulano, arruma sua mala, vai até a Alemanha e lá você vai falar com todos os líderes nazistas. Você vai dizer para eles que a maldade deles chegou até mim. Você vai bater lá na porta de Hitler e fala para Hitler assim: olha, sua maldade chegou até o Deus de Israel, o meu Deus. E ele veio cobrar, e ele veio fazer algo, e ele vai destruir a Alemanha em 40 dias. E Jonas, eu imagino que ele teria que estar andando pela cidade, anunciando, né? A sua maldade chegou, porque não era só a maldade do rei, era a maldade geral. Então Jonas saía andando, ele teria que sair pela cidade. Imagina agora você lá na Alemanha, comunicando. Você ia ter coragem? Pensa aí, não precisa me responder. Né, de afrontar os nazistas e levar lá um recado para eles e dizer assim: olha, eu estou aqui numa missão e eu vim aqui porque Deus me mandou. Para aí, Hitler, deixa sua arma, se arrependa. Jonas, assim como eu, como você, naturalmente falando, mas nós não somos convidados a naturalmente, eu só estou aqui parafraseando porque é uma mensagem, amém? Jonas, naturalmente falando, achou a sua missão injusta. Poxa, eu sou um profeta. Eu sou alguém que eu profetizei lá para o rei Jeroboão, espalhou as fronteiras. Eu sou alguém que eu trago mensagens de vida. Agora eu vou ter que dar a minha vida lá para aquele povo de Nínive, aquele povo cruel, que mal eu vou chegar na cidade, eu vou morrer. Não, aquele povo nem merece a minha presença lá. Eu sou muito para ir lá. Não, manda outra pessoa. Converte um de lá do meio, e lá no meio deles, daquela sujeira toda, alguém ali vai falar do amor de Deus. Porque eu não vou até lá, eu não vou colocar minha vida em risco. Eu tenho medo. Eu sou melhor do que eles também. Eu sempre tive uma vida com Deus, e agora eu vou ter que ir lá. Um povo cruel, um povo que nunca se atentou para as coisas de Deus. Matou não sei quantos aí, agora está levantando a mão, dizendo que é crente, dizendo que é pastor, né? Fez tanta coisa errada, não é justo. E eu estou aqui, O comportamento de Jonas, eu estou imaginando que tenha sido mais ou menos assim. Eles não merecem, eu não vou até lá, né? E se eu for até lá, também tenho medo. Eu não vou arriscar minha vida indo até eles. O comportamento de Jonas, ele não justifica, mas devido ao medo de achar que o povo de Nínive ia fazer tantas coisas contra ele, ele decidiu fugir. Mas o que a gente deve levar em consideração aqui não é simplesmente Jonas justificar, ou eu e você justificar, dizer que ele teve medo e fugiu. Não, ele desobedeceu a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, não importa o motivo, não importa a justificativa. Não há nada que justifique a mim e a você desobedecer uma ordem de Deus. Nada. Não é o medo,
não é a circunstância, nada. Nós somos indesculpáveis diante da desobediência. Nós somos perdoados quando nós nos arrependemos. Mas não há justificativa, não há como nos prostrar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu te desobedeci, por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que eu e você aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor. E o que significa isso? Ele tem o senhorio da minha e da sua vida, o senhorio. Então, por que eu e você, de repente, fazemos o que nos dá na telha? Se o senhorio da minha e da sua vida está nas mãos do Senhor, é do Senhor, pertence ao Senhor. Então, eu não deveria perguntar para o Senhor aonde é Nínive? Onde Ele deseja que eu esteja? Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, deixa eu pegar aqui. Lucas 6, 46 em diante, diz assim, olha, os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica a sua casa, que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Quando eu aceito a Jesus e eu declaro que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida ela está firmada em uma rocha. A obediência gera fé. A fé gera obediência. Quando eu obedeço ao Senhor, quando eu me proponho a obedecer, independente da circunstância que eu estou vivendo, isso me dá isso me impulsiona, isso me fortalece. Por quê? Porque eu recebo do Senhor uma graça fortalecedora. Quando eu e você nos propomos a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias, e olha que as circunstâncias vão se levantar, não é fácil, sabe, a gente dizer assim, olha, eu vou aceitar de boa, né? A gente vai orar, vai confirmar, vai orar de novo, vai esperar que o Senhor fale novamente, vai esperar que o Senhor confirme de alguma forma, e o Espírito Santo já está falando. Jonas, ele não entendeu que ele era um canal. Ele era um canal nas mãos do Senhor. Ele era a única forma, naquele momento, de o Senhor executar um avivamento em Nínive. E Jonas, ele preferiu ouvir a voz da razão dele. Ele preferiu ouvir a voz do coração dele. Ele preferiu olhar para ele, olhar para as necessidades dele. Ele preferiu olhar para a fraqueza dele, olhar para todas as coisas, menos para aquele que estava o convocando, menos para aquele que estava o chamando. Porque todas as vezes que nós somos chamados para fazer algo para o Senhor, é uma honra. E nós somos um canal, e um canal que não pode ter obstrução. Eu sou um canal, você é um canal. E às vezes o Senhor nos convoca, às vezes o Senhor fala algo no seu coração, o Espírito Santo vem e fala através de você, não faz, e você não obedece, porque você não acredita em você. E você não tem que acreditar em você mesmo, você tem que acreditar no Jesus que habita em você. Você tem que acreditar que você tem um Jesus reinando em você. E quando nós alimentamos isso todos os dias das nossas vidas, quando nós buscamos a face do Espírito Santo, quando nós buscamos essa doce presença, nós assumimos a responsabilidade de responder a esse Deus em obediência. Em obediência. Porque quando Abraão subiu naquele monte junto com Isaac, ele não estava ali pura e simplesmente alegre. Ele não subiu ali gritando de alegria. Ele sabia que ele ia entregar a Deus o melhor dele. Ele sabia que ele tinha algo a entregar para Deus.
Já pensou na dor daquele pai que ficou 100 anos orando por um filho, uma promessa? Mas ele tinha uma fé. Abraão cria que ainda que Isaac fosse entregue, ele não desceria dali com a mão abanando. Porque o nosso Deus, quando nós andamos em obediência, Ele não nos dispensa com a mão abanando. Nós não perdemos por confiar em Deus. Nós não perdemos em dar passos de obediência na direção do nosso Deus. Mas quando nós decidimos ir para Tarso e deixamos Nínive de lado, nós pagamos um preço, existe um preço. Quando eu e você desobedecemos, o nosso Deus não nos rejeita na desobediência, mas é praticamente se lançar ao mar e cair dentro de um grande peixe. Quando nós achamos que nós somos dotados de um gosto melhor do que o do nosso Deus, que ir para a esquerda é melhor do que ir para a direita, de ir para frente é melhor do que ir para trás. Quando nós damos opinião naquilo que Deus já falou, quando nós queremos incrementar, ou atrasar, ou fazer de uma forma como eu não entendi, Ele conhece os nossos corações. Quando nós decidimos andar na naturalidade, quando nós decidimos andar com a nossa alma em evidência, deixando que ela domine tudo, deixando que ela faça, sabe? E aí nós vamos andando por um caminho escuro. E com certeza, nós somos lançados ao mar e caímos dentro de um peixe. Dentro da barriga de um peixe. Porque decidimos por conta própria desobedecer a Deus. Porque era muito difícil, Senhor, eu ter que viajar para outro estado. Porque era muito difícil, Senhor, eu ter que vender minha casa. Porque era muito difícil, Senhor. Porque era muito difícil. Porque não dá, Senhor, para eu fazer. Porque não dá para eu chegar. Porque não dá, Senhor. O homem natural, eu vou usar essa palavra, ele é rápido em desobedecer. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele facilita de um jeito tão bom a desobediência. Ele cria tão bom o ambiente da desobediência. É tão rápido para você desobedecer. As coisas vão fluir tão rápido para você desobedecer. Vai aparecer um amigo que te empreste algo. Vai aparecer alguém que te dê uma passagem. Vai aparecer alguém que te dê um doce, um cigarro, uma bebida. Vai aparecer alguém que supra a necessidade de você desobedecer. Quando você intenta no seu coração não aceitar aquilo que Deus tem falado para você, tudo é facilitado. As conexões vêm. Eu tenho. Eu te dou. Vamos lá. Tudo aparece, tudo fica fácil. Quando você já está com o seu coração determinado, enganado. E aí você pensa até que é de Deus. Que é até Deus. Não, mas era Deus. Eu estava aqui, orando, né? Falei para Deus assim, Deus, na Bahia eu não queria ir não, sabe? Mas se for assim para ir para o Rio Grande do Sul, eu vou. Mal eu acabei de falar, vem uma baiana na minha frente. Não é uma confirmação? Sabe por quê? Porque quando nós intentamos algo no nosso coração, até a palavra que é ministrada aqui, para você que está com a alma, que não deixa o Espírito Santo de Deus agir, é uma confirmação de Deus. Você sabia? Quando você já está disposto, quando você já está com aquela, sabe, eu vou fazer, você precisa de não, você não precisa de confirmação, não. Qualquer coisa que você que falar aqui, você vai achar que é de Deus. Que Deus está mandando você fazer. Vamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos, nos deleitar na presença do Espírito Santo, nos deleitar no Senhor, buscar a face do Senhor, deixar realmente essa chama ardendo 24 horas dentro dos nossos corações. Porque quando essa chama está ardendo dentro de nós, a chama do Espírito Santo, nós não somos enganados. Nós não somos enganados. Talvez você pode dizer assim, não, eu ando em espírito, sabe, eu sei, eu ando em comunhão com Deus. Ande mesmo, meu irmão. Ande mesmo, não é para ter orgulho, não. Nós temos uma necessidade tremenda. Nós só sobrevivemos a esse mundo cheios do Espírito Santo. Eu não sei, quem não vive com o Espírito Santo vegeta nesse mundo. O Espírito Santo é a porta, é a nossa garantia de sorte, é a nossa garantia de morada para o céu.
É o caminho para a obediência, é o caminho para a sede da palavra. Sem a presença do Espírito Santo não há sede de buscar essa palavra. Nós sentamos no nosso sofá, desligamos as nossas televisões, deixamos revista, celular de lado e nos apegamos a essa palavra porque o Espírito Santo habita em nós. Porque você deixou de inclinar para a sua vontade humana, para se inclinar para o Espírito Santo, e Ele está aí dentro de mim e dentro de você para nos conduzir. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito nessa terra. Ninguém nasceu para ser nada, para não dar conta de nada. Eu vim, passei e vou embora. Não. Todos nós, eu e você, temos algo precioso para entregar para Deus. Ou seremos conhecidos dEle, ou seremos desconhecidos. Não tem para onde fugir. Ou aceitamos fazer o chamado de Deus de bom grado, agradecidos e alegres, e nos sentimos privilegiados em fazê-lo. Porque nós já temos a graça fortalecedora do Senhor, nós temos o Espírito Santo. Nós temos muito, igreja, nós temos muito. Nós temos muito. Quem está na mão de Satanás não tem nada. Não tem nada. Quem pare para pensar, quem está na mão do diabo, o que ele tem? Não tem nada. Nós temos a garantia de vida eterna. De vida eterna. Eles têm a garantia da morte eterna. O que nós temos é muito valioso para nós desobedecermos a Deus e vivermos em prol da nossa boa vontade, fazermos aquilo que está no nosso coração. Examine o seu coração. Examine o seu coração. Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus chamou você para fazer? Eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Ele me chamou para fazer? Como eu tenho me esforçado, como você tem se esforçado, como nós temos nos esforçado para descobrir qual é a vontade de Deus exata para as nossas vidas. Temos batido, porque a palavra de Deus diz: bater e bater, abrir-se-vos-á. Todo aquele que bate, a porta se abre. E nós temos muita vontade de conhecer o que Deus tem para mim, o que Deus vai fazer hoje, mas o que Deus quer que eu faça? O que eu tenho para Deus? Jonas era um profeta valoroso, tinha a presença de Deus, mas ele decidiu andar à sua própria sorte. Ele decidiu não obedecer. Por N motivos, por orgulho, por talvez dizer que aquele povo ali não merece, eu sou bom demais para estar ali, né? Eu sou bom demais para fazer tal coisa, eu sou bom demais para fazer N coisa. Não, isso aqui não é meu chamado, isso aqui não faz parte. Não, meu Deus me chamou para outra coisa, não é isso aqui não, isso aqui para mim não. O orgulhoso, ele acha muito de si mesmo. O orgulhoso, ele acha muito de si mesmo. E ele se afasta de Deus, ele se afasta das pessoas, porque ele se acha demais. Isso é o orgulhoso. O medroso não faz porque tem medo. Não, porque o que vão pensar? O medroso está preocupado com o que os outros vão pensar. Está preocupado com o que vão dizer de mim se eu errar, se eu falhar, se eu não der o passo. Se você não der o passo, você está em desobediência. Porque a palavra de Deus diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Em Deus não há medo, em Deus não há orgulho. Se há orgulho, se há medo em teu coração, repreende isso nessa noite, em nome de Jesus. Porque o nosso coração é o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um novo coração. Eu e você recebemos um novo coração. Nem faz sentido mais nós cantarmos: dá-me um coração igual ao teu. Ele já deu para mim, Ele já deu para você. A palavra de Deus nos garante que nós temos a mente de Cristo, que nós temos um coração novo, um coração saudável. Então eu vou encher ele da presença de Deus, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou adorar. Eu não vou esvaziar esse coração, eu não vou colocar coisas ruins nesse coração. Eu sou responsável por manter essa chama acesa. Mas essa chama ela não vai ficar cheia no meu coração, até daquilo que é lícito, sabe? Pipoca e televisão o dia inteiro. Eu vou dormir, até o sono, demasiadamente exagerado, te tira da presença de Deus. Nós temos o horário certo para dormir, para acordar,
para assistir TV para quem gosta. Mas isso não pode tirar você da presença de Deus. Da presença de Deus, de buscar mais desse Deus. Ele nos deu porção de fé, deu. Através do Espírito Santo nós recebemos a manifestação da alegria, recebemos do amor, da paz, recebemos tudo isso, mas é preciso cultivar. Eu e você somos responsáveis por buscar essa presença, por contagiar outras pessoas. Não podemos ficar apáticos. Não podemos ficar apáticos se temos o Espírito Santo dentro das nossas vidas, se temos o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo, ele vai ser educado. Ele está em você, ele habita em você, mas você precisa dar lugar a ele. Você precisa dar lugar a ele. Não pense que é um passe de mágica. E está tudo bem, olha. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, não é enganado. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque conheceu a mente do Senhor, porque conhece a mente do Senhor, que pode instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo obedece, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Quando há uma disponibilidade em obedecer, tudo fica mais difícil. Quando você decide obedecer, você tem a impressão de que o céu se fechou. Tudo se torna mais complicado. É a impressão que a gente tem. O processo é mais vagaroso. Mas se eu e você continuarmos obedecendo, continuarmos buscando, persistindo, as coisas acontecem. Não é que com Deus é mais difícil. Não é, com Deus é mais difícil. Com Deus as coisas são mais fáceis. O inimigo, ele tenta sempre atrapalhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é lógico que sempre vai se levantar alguma barreira para impedir. Mas nós somos chamados para olhar para onde? Para a barreira? Eu e você fomos chamados para elevar os nossos olhos para o monte, que é da onde nos veio o socorro. Quando nós olhamos para o monte, para Deus, é de lá que vem o socorro. Quando as coisas se tornam vagarosas, quando eu decido olhar para o alto, para o lado, quando eu decido olhar para outros lugares, mesmo obedecendo, muitas vezes nós olhamos e falamos: não, mas espera aí, aquele socorro vai vir do Luan, vai vir do Luan. E não é a instrução que Deus te deu. Muitas vezes, obedecendo, nós falhamos e temos que recalcular a rota e ouvir a voz que vem de lá do alto. Porque obedecer dá em águas puras. Obedecer dá em lugares tranquilos. A desobediência nos leva a sucumbir no mais profundo dos mares, no coração do oceano, onde de lá tem que se orar ao Senhor. De lá sente-se o arrependimento. As dores da desobediência, elas trazem consequência. Muitas vezes, amados, irreparáveis. Irreparáveis, você sabia disso? Existem consequências de desobediência que plantamos, que não tem mais como reparar, já foi. E muitos atribuem a Deus, menos a desobediência, menos a atitude de desobedecer. O nosso Deus é maravilhoso. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a Deus, nós andamos sempre em vitória. Independente da circunstância, o mundo vai gritar. O mundo vai gritar. Situações vão surgir
para que tire eu e você do foco. Coisas vão acontecer para tentar impedir eu e você. Lá no livro de 1 Coríntios 14, 10 diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Todas as vozes têm sentido. Amém? Todas as vozes que vêm na sua mente têm sentido. O que você está ouvindo? Você tem repreendido as vozes de derrota? As vozes que te faz pequenino, que fala que você é pequeno, que você não vai conseguir? Ou você tem se alimentado e deixado, não, isso aqui é só uma bobeirinha, deixa eu continuar aqui lavando louça. Não, quando vier uma voz no seu ouvido dizendo assim, oh, você não vai conseguir, você já dá um grito, você já repreende. É a voz da angústia, repreende. Ah, dormi bem, acordei mal. Sangue de Jesus está amarrado, você dormiu bem, acordou bem. Eu já coloco um despertador aqui que eu acordo todo mundo em casa. É um funk que fala assim, bom dia, quem anda com Jesus acorda cheio de alegria. E eu coloco no último volume. Até eu me assusto. Mas nós temos que acordar valentes. Valentes. Nós temos que acordar divertidos. Nós temos que acordar falantes. Nós temos que acordar sorridente, porque nós acordamos. Você acordou, eu acordei, gente. Acordamos para mais um dia de confiança do Senhor em nós, mais um dia que o Senhor confiou a mim e a você. Aí vem aquelas vozes, e a gente dá ouvido, não dá ouvido, dá ouvido à voz do Espírito Santo. Ah, mas você viu o que ela falou? Você viu o jeito que ela olhou? Ah, eu acho que tinha alguma coisa ali. Tinha sim, capeta, você querendo me colocar contra alguém, tá? Sai da minha vida. Nós precisamos responder às vozes e mandá-las embora. Irmãos, não, todos nós ouvimos vozes, não adianta a gente ficar, não, eu não ouço, não. Ouvimos sim. Mas o barato aqui é como você responde a elas. Ela te deixa fraca durante todo o dia? Ela fala tanto que você se convence daquilo e vai viver o seu dia achando que é aquilo? Ou você dá um chega para lá e fala, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque o que vale é o que está em você. O que vale é o que vai sair da sua boca. O que vale é a palavra de vitória que você vai falar. O que vale é a palavra de confissão que você vai dizer. O meu dia vai ser lindo. O meu dia é maravilhoso. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Não importa se vamos para Nínive, para Tarsis. Ele nos capacita. Ele nos chama. Quando o Senhor nos convoca, Ele nos chama. E quando Ele nos convida para ir para um lugar que Ele sabe que você ainda não está pronto, Ele coloca pessoas do seu lado para te tornar pronto. Deus não te deixa na mão. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai me deixar. Ainda que eu vá, não vou. Ainda que você, que eu, caiamos na barriga de um grande peixe, Ele estará conosco para nos livrar. Porque Ele é Deus. Mas aí você vai ter que voltar todas as casinhas lá do Banco Imobiliário, volta para o começo. Você vai ter que voltar tudo de novo. Quem já jogou Banco Imobiliário sabe do que eu estou falando. Você volta tudo de novo. Por quê? Porque você decidiu desobedecer. Decidiu não atentar para a voz do Espírito Santo. E Ele fala. Se tem alguém nessa noite que fala assim, olha, vocês falam tanto que ouve a voz do Espírito Santo, eu nunca ouvi nada. Não vou nem perguntar quem está aqui, se tem alguém aqui nessa condição. Mas eu vou dizer para você. Busca ao Senhor em espírito e verdade, entra no seu quarto, fecha a sua porta, coloca ali um louvor e começa a adorar o Senhor. Começa a fazer isso, constantemente. Você vai ver como Deus vai falar com você. Lavando uma louça, você está acordando, Deus já está falando. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Mas é preciso buscar. É preciso calar as outras vozes. É preciso calar e ouvir somente a voz do Espírito Santo.
Jonas foi para a barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor, se arrependeu, foi lançado em terra e teve a segunda oportunidade. Foi para Nínive pregar a palavra, refez a rota. Foi para Nínive, falou, eles se arrependeram, amém? E se arrependendo, o povo se converteu. A palavra de Deus diz que eles jejuaram, oraram. Deixa eu pegar aqui. O povo de Nínive se consagrou ao Senhor, reconheceu Deus como seu Senhor. E Jonas ficou feliz com isso? Jonas ficou feliz? Por que Jonas não ficou feliz? Porque ele se achava melhor. Não acredito que Deus fez isso com a Michela. Não, peraí, não. Eu estou aqui tanto tempo. Por que a Michela? Por que o pastor Felipe? Por que a Rose? Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. E se você ainda falar, mais cuidado ainda. A palavra de Deus diz que Deus virou para Jonas e disse assim: você teve dó, pena de uma boboeira? Porque existe uma boboeira, mas você vai ler na sua casa, tá bom? Vou te dar o spoiler. Existia uma boboeira que Jonas estava cansado de um sol que vinha e um dia veio Deus fez nascer essa boboeira e ele dormiu lá embaixo dela, todo feliz e contente, depois de ter pregado para Nínive e os ninivitas terem aceito ao Senhor, a Deus, né, reconhecido que Deus era o Senhor. E Jonas dormiu ali, né? Estou de boa agora. E aí veio uma largata e comeu toda aquela boboeira. A boboeira comeu ela. E o sol bateu, que até machucou a testa dele. Mas ele ficou revoltado com isso. Revoltado. Como você permite que mate a minha boboeira? Eu estou aqui, eu quero morrer. Que injusto. Como nós temos nos comportado diante do não do Senhor? Quando Ele nos fala não. Como que você tem se comportado? A gente pede a morte? A gente se conforma? Quando Deus fala assim, espera. Não, não é agora. Não tenho isso para você. Estava tudo preparado, tudo esquematizado na sua mente, você já tinha... E Deus fala, não. Você reconhece o poderio dele? Que ele é Senhor? E você diz, amém, Senhor. Eu gostaria de, mas o Senhor sabe de. Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E Jonas ali naquela fúria dele, querendo a morte, Deus fala assim para ele, olha, meu amigo, você, há alguns dias atrás, estava aqui desejando que eu destruísse essa cidade. Cidade que um povo que mora só aprendeu violência, só aprendeu maldade, não sabe discernir da sua mão direita, da sua mão esquerda, não sabe qual é qual. E você que sem misericórdia nenhuma, desejando que eu destruísse esse povo, e agora você tem misericórdia de uma boboeira. Isso me leva a pensar, onde nós estamos colocando nossos valores? Os nossos valores estão em pessoas? O nosso valor realmente está em ganhar pessoas para o reino de Deus? Eu tenho buscado ao Senhor porque eu tenho uma vontade imensa, ardente no meu coração, de ganhar almas, de saber que aquele meu irmão, aquele meu amigo, aquele cara do posto de gasolina não vai para o inferno, mediante uma palavra que eu lançar na vida dele. Ou eu estou querendo aquilo que vem das mãos dele. Ou eu estou preocupado com o meu amanhã, para que eu não me fira, para que eu não... Estou preocupado com a minha boboeira. O que tem me levado à presença de Deus? É realmente levar para uma outra pessoa, desejar que uma outra pessoa tenha aquilo que eu tive, que eu recebi do Senhor? É maravilhoso receber a salvação do Senhor, e nós sabemos que junto com a salvação, nós recebemos muitas coisas. E essa palavra nos garante, sim, que as riquezas dessa terra seriam nossas. Essa é a palavra. Eu não estou indo contra a palavra. Mas buscar o Senhor pelas riquezas e não pelo Deus que Ele é muito pouco. É muito pequeno. Buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por mim, com relação a ganhos, é muito pouco. Nós buscamos ao Senhor pelo aquilo que Ele é. Independente do que eu tenho, independente daquilo que eu vou ganhar, eu já ganhei a salvação.
Eu e você temos a salvação em Cristo. E eu não estou falando para você que você tem que se conformar e ter uma vida miserável, não. Eu estou falando para você que se você viver em obediência, todas as bênçãos correrão atrás de você. Você não vai precisar se mover atrás de bênção. Se você andar em obediência, no centro da vontade do Senhor e buscar, ainda que você não tenha forças em fazer isso, mas se você dizer, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar, me ilumina, Senhor. Eu desejo de todo o meu coração te amar. Senhor, o meu amor não é o suficiente, mas eu quero te amar de uma forma, Senhor, imensurável, de uma forma que eu nem imagino. Eu desejo te amar. Senhor, eu desejo acordar todos os dias e pensar no Senhor em primeira mão, no primeiro do meu dia. Eu desejo, Senhor, ter algo no meu coração que talvez ninguém tenha nesse mundo, Senhor. Eu desejo ser diferenciado e ter por você algo que talvez ninguém teve. Eu quero ser usada de uma forma que ninguém foi usada. Ainda que não haja reconhecimento, Senhor, mas que o reconhecimento seja teu. Mas eu quero ser teu. É esse desejo que tem que arder nos nossos corações. Desejar ser do Senhor em absoluto. Desejar ser do Senhor com os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Sermos completamente do Senhor. Ainda existe esse tipo de loucura no meio do povo cristão e deve existir. Deve existir o nosso coração, tem que estar sedento para o Senhor, sedento em fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Se o Senhor deseja, levanta, anda, vai até ali e faz. É assim que o Senhor quer, de mim e de você. É assim que o Senhor deseja, uma intimidade tão profunda minha dele com você, a ponto de mandar você levantar, tome um banho, vista tal roupa e vai para tal lugar. Porque eu e você somos profetas do Senhor, temos chamados do Senhor, somos pastores do Senhor, somos embaixadores. Eu não digo do ofício, eu digo de falar a palavra de Deus. Embaixadores do reino, todos nós somos chamados para agregar, nós somos chamados para reconciliar o homem a Deus. E para reconciliar homens a Deus, precisamos ter o nosso coração sedentos. Não podemos ser crentes mimizentos. Não podemos colocar barreira aonde Deus já derrubou as barreiras. Jesus foi aquele que derrubou todas as barreiras. Não coloque empecilho para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A desobediência, ela flui mais rápido. Eu ouvi isso de um pastor, agora eu não me lembro o nome dele. A desobediência, ela flui bem rápido, no início. Mas o final, ela barra, ela emperra e ela dá em destruição. A obediência parece que inicialmente ela é vagarosa, parece que inicialmente ela não vai. Mas chega num determinado, quando você decide realmente obedecer, ela flui tão rápido, ela flui tão disparadamente, e ela vai dar em águas tranquilas, ela vai dar em lugares maravilhosos. Obedecer, ter a sensação de obedecer a Deus, é uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Eu obedeci. Senhor, eu estou aqui porque eu obedeci. Senhor, eu cheguei até aqui porque eu te obedeci. Olha que diferença. Senhor, me perdoa que eu estou aqui porque eu decidi desobedecer. Oh, Senhor, eu estou pagando esse preço, eu reconheço que eu estou errado, mas tem misericórdia de mim. Eu quero recomeçar. Existem duas orações que você pode fazer diante de Deus. Ou a de agradecimento ou de arrependimento. Nós vamos decidir. É eu e você que vamos decidir. Caminhar em obediência ou caminhar em desobediência. Eu vou convidar o Ministério de Música para estar aqui na frente. Vou convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Espírito Santo para que Ele trouxesse à sua memória aquilo que Ele deseja para a sua vida. Uma vez, Abacuque, ele diante de Deus, ele falou, ele estava fazendo reclamações para com Deus. Olha, Israel está sendo destruída, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele falando, a Babilônia dominou e tal, e tal, e tal. E Deus fala para ele assim, Abacuque, escreve a visão, para que todo aquele que passe veja o que está escrito. Nessa noite,
Escreve a sua visão. Sabe, escreve em letras garrafais. Escreve os seus sonhos diante de Deus. Coloca isso para Ele. Fala, Senhor, eu desejo obedecer. Esse aqui é o meu sonho, que está no meu coração, palpitando. Se não é teu, que o Senhor tire daqui. Mas se é, Senhor, tira o medo de dentro de mim, tira o orgulho se tiver. Mas me faz, Senhor, chegar até lá, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Quando Deus decidiu sonhar por mim e por você, Ele só decidiu coisas boas. Mas agora eu e você precisamos nos curvar diante dessa presença, para que esses sonhos caiam no nosso coração, para que nós venhamos andar em obediência.